Olá pessoal, bom dia. Hoje, dia 13 do 12, a gente vai falar um pouco sobre afogamento com o doutor Davi Spilman. Bom dia, Jomar. Tudo bem? Bom dia, doutora Zelina. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente vai falar hoje sobre afogamento, né? Acho que tá todo mundo aí ansioso, esperando esse palestrante. Bom dia. Bom dia, Alan. Tudo bem? Lídia, bom dia. Estamos aqui aguardando o doutor Davi. Hoje, um horário diferente, né? 11 horas. Um horário que foge um pouco do nosso habitual. Hoje deu tempo de quê, doutor? De caminhar, né? A doutor Davi Spilman botou aqui. Bom dia, bom dia. Aí, Matheus, Olá! Tudo bem? tudo tranquilo? Tudo Tranquilo? Ó, tranquilo. já tem um abraço aqui. O doutor Alan Castro mandou um abraço para você. Falou que era do. Nossa Senhora, Alan Castro foi interno comigo no Marcílio Dias. Alan, um É, abraço. exatamente, ele tá falando exatamente isso. Falou, foi Que colega legal. de internato, né? Não vejo ele há muitos anos. Tá aí te observando. Vamos esperar só alguns minutinhos, o pessoal ir entrando, e depois a gente começa. Tá ótimo. Beleza? Tá bom. Professor, bom dia. Doutor Serafim, bom dia. Aí, já elogiaram sua cadeira, hein? Doutora Nájila. Tá vendo? Aí, ó. Isso é para quem passa a bundinha há muito tempo na cadeira, sentado trabalhando. Agora, a gente tem que passar a bundinha bem tratada, né, cara? É, tem que ser, né? Bom dia e coluna, né? Não, não dá, cara. É mesmo. O pessoal vai entrando aí. Bem, já queria agradecer, né, de antemão, assim, a sua ter aceitado o convite, né, para falar de um tema super interessante, ainda mais agora nesse período, né, apesar da gente estar vivendo a pandemia, mas as pessoas estão indo à praia, estão indo à piscina, né, tá É. tendo uma série de coisas. E aí eu já vou começar, né? Vamos começando porque a gente sempre programa para 40 minutos e sempre tem pouco tempo para falar de tanta coisa. Né? Então, doutor Davi, queria saber primeiro quais são os principais tipos de afogamento, né? E o que, que as pessoas precisam saber para prevenir qualquer tipo de acidente. Né? A gente sabe que tem uma gama grande, né, de possibilidades de afogamento. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É importante a gente estabelecer algumas coisas que existem muitos mitos por trás do afogamento, né? Um deles é que o afogamento seria tudo igual, ou seja, o processo de afogamento seria todo igual, independente do local, né? Não é. Na realidade, você, por exemplo, em piscina, você tem alguns riscos que são diferentes de lago, de represa e de praias, cachoeiras, no surf, na natação, na vela, no esporte aquático. Quer dizer, cada cenário aquático e cada esporte aquático e ou até profissão aquática, né, que você plataforma, offshore, cada coisa tem uma peculiaridade. Claro que eles têm todos uns pontos em comuns. Qual é o ponto em comum entre todos eles? Na realidade, que primeiro a pessoa tem que reconhecer o risco, ela tem que olhar para a situação, por exemplo, olhar para a piscina e entender quais são os riscos ali, né, de afogamento. E aí, voltar-se para si, né, e entender qual é a sua competência aquática, ou seja, qual é a sua limitação. Né? Por exemplo, eu nado mais ou menos, eu posso ir na piscina com uma certa segurança. Não é segurança total, mas é seguro. Tá?
Mas se eu pegar uma pessoa que nada um pouco, nada mais ou menos, e botar no mar, Aham. provavelmente a pessoa vai se afogar. Então, o afogamento, como incomum, tem essas duas situações. A pessoa tem que avaliar o risco e a pessoa tem que também entender a sua competência aquática. A gente acabou de publicar um trabalho sobre competência aquática em 5 níveis, em que a pessoa olha no nosso site, na tabela, né, no trabalho científico, e olha e ela pode se entender como ela se encaixa ali, qual o risco dependendo do ambiente aquático. Né? Resumidamente, é isso. O senhor poderia falar um pouco sobre isso, sobre esses níveis de competência aquática? É assim, o que a gente fez? A gente, da mesma forma que a gente olhou para o cenário, né, há 10 anos atrás, até 10, 15 anos atrás, a gente achava que afogamento era uma coisa só. Você via a pessoa dando uma entrevista e ela falava uma coisa, dicas exatamente iguais para qualquer local. Aham. E de 12, 15 anos para cá, a gente começou a investigar cientificamente se era a mesma coisa. E a gente percebeu que não é. Né? Os riscos que existem em piscina são diferenciados de, por exemplo, uma praia, um rio, um lago, represa. Né? E aí a gente entendeu também que tem essa variável, que é uma outra variável, que é a competência aquática da pessoa, que divide em 5 níveis. O nível 1 é o mais talentoso. Né? É Aham. aquele cara que nada os 4 estilos, e além de nadar os 4 estilos, né, ela também tem essa visão de risco de segurança aquática. Então, ela tem uma capacidade nível 1. O nível 2 é aquela pessoa que é um nadador muito bom, mas não tem essa visão do risco e de como sair dessa situação e como entender essa situação. O nível 3 é aquela pessoa que ela se desloca bem, ela nada um pouquinho, nada um estilo, ela se desloca bem na água. Né? O nível 4 é aquela pessoa que consegue só flutuar, né? E se deslocar com muita dificuldade. E o nível 5 é aquele que não flutua e não se desloca. Aquele camarada, tem vários vídeos na internet, aquele camarada que caiu na água e aí ele fica ali 1 minuto tentando boiar a via aérea ou manter a via aérea fora d'água e daqui a pouco afunda, né? Que é o que normalmente acontece também com crianças, né? Aham. Principalmente crianças de 1 a 4 anos de idade, são crianças que não têm essa ferramenta. Né? Embora a gente é importante frisar que ter a ferramenta natação não significa blindar contra o afogamento. Pelo Aham. contrário, o trabalho mostra claramente que quem está mais na água tem um maior risco de se afogar. Então, a pessoa que surfa, a pessoa que nada, a pessoa que veleja, que mergulha, né, ela fica mais exposta mais tempo. Então, ela Uhum. acaba passando por maiores quantidades de risco. Né? Entendi. E quais são os maiores problemas, doutor Davi, nos salvamentos aí, no mar e no rio, por exemplo? Os O maior maiores riscos e durante o salvamento, como é que é? a questão toda se resume, e eu acho que é muito interessante para quem está escutando, a cadeia de sobrevivência em 5 anéis, ela resume o afogamento, as ações no afogamento. Então, eu vou passar rapidamente a cadeia para a gente poder localizar do que a gente está falando. O primeiro anel da cadeia de sobrevivência no afogamento é a prevenção, que representa 99,9% das ações dos guarda-vidas nas praias e nas piscinas. Impressionante, 99,9%. Se a prevenção falhar, então cada vez que a pessoa vai fazer os outros anéis, significa que a prevenção falhou. Né? Se a prevenção falhar, primeiro anel é reconhecer que o afogamento está acontecendo. Isso nem sempre é fácil. Né? Você acha que vai encontrar uma pessoa Batendo acenando, uma... pedindo ajuda, gritando por socorro, e isso não é a realidade. Como no Pode filme, acontecer? né? Pode acontecer, mas isso é a exceção da exceção. O usual é você ver uma pessoa
que está com dificuldade dentro da água, e se você não tiver um olho muito atento e treinado, você não consegue vê-la se afogando. Você vê como se tivesse uma brincadeira. Existem vários vídeos nos nossos canais de YouTube mostrando um adulto numa piscina, uma criança do lado dele se afogando e ele não observa. E tem um vídeo que é impressionante que fica aí 2, 3 minutos a criança se afogando e ele ali e ele não vê. Aham. Então, o segundo anel é reconhecer o afogamento. E aí, reconhecendo o afogamento, aí sim você vai chamar por socorro. E o socorro ideal para chamar é o 193. Enquanto você não reconhece que a pessoa está se afogando, você não tem como acionar o socorro. Né? Aham. É muito parecido com a nossa área médica. Enquanto eu não faço um diagnóstico, fica difícil eu fazer um tratamento, dar um tratamento aqui. Então, o segundo anel, reconhecer o afogamento e chamar por socorro. O terceiro anel é prover flutuação. Então, o que a gente quer, na realidade, com o afogamento, não é tirar a pessoa de dentro da água, é tirar a via aérea de dentro da água. Então, Aham. no momento que eu tiro a via aérea de dentro da água, eu paro o afogamento. Né? Então, assim, como é que eu faço isso? Provendo flutuação, jogando uma bola, uma pet de refrigerante, um espaguete, um isopor, uma tampa de engradado de cerveja, Cerveja. alguma coisa que flutue, que a pessoa possa agarrar e ela manter a via aérea fora d'água. E, principalmente nesse momento, não agarrar a pessoa que vai tentar ajudar. Porque Aham. essa é a causa. Eu não falei, Matheus, mas 15 pessoas morrem, 15 brasileiros morrem todos os dias por afogamento no Brasil. Caramba. 15 brasileiros todos os dias. Dos 15, dois morrem tentando ajudar uma outra pessoa. Aham. Na hora que você vai tentar ajudar, o ideal é tentar ajudar sem se tornar uma segunda vítima, sem ela te agarrar. E para Aham. ela não te agarrar, o ideal é ajudar de fora da água, se for possível, ou, se você resolveu entrar na água, levar algum material de flutuação e entregar para a pessoa, deixar esse material entre você e a pessoa, para que ela agarre o material e não você. Então, Aham. o terceiro anel é isso. O quarto anel aí eu vou pensar como tirá-la de dentro da água para uma área seca. E isso, se eu não sou profissional, o ideal é eu aguardar o 93 que foi chamado, os bombeiros que vão chegar para fazer essa retirada. E aí o quinto anel é prover suporte de vida, o suporte básico e o suporte avançado de vida. Então, quando você visualiza a cadeia, e a cadeia está no. Acho que você já publicou hoje aí Já, no, já botei. no Story, então as pessoas podem ver, e no site você pode baixar. São 5 anéis, 5 ações, e cada ação, claro, cada ação tem algum conteúdo que a gente discute, mas ela pode ser aplicada e ensinada a crianças a partir de 4, 5 anos a gente ensina, né? E é muito rápido, em 5, 10 minutos você fala tudo da cadeia, né? O que fazer e o que não fazer. Entendi. E aí existe alguma. E aí, em diferentes cenários, por exemplo, mar, rio, enchentes, tem peculiaridades, né, desses salvamentos, não é isso? Claro, claro. Por exemplo, dá alguns exemplos só para ver a diversidade que é, a variedade que é de conteúdo. Né? Por exemplo, na praia, o pior local, o local que mais provoca afogamento, 90% dos afogamentos, ocorrem numa situação chamada corrente de retorno. A gente tem um vídeo sobre a corrente de retorno em desenho animado para você passar para sua criança. Aham. Né? Mostra em 3 minutos o que é a corrente de retorno. Aquele local é o local que a gente tem que evitar quando a gente vai à praia. Quando você sabe qual é a corrente de retorno, você sabe aonde se banhar com mais segurança. Então, ali é o local perigoso, né? Então, às vezes, se você for pego numa corrente de retorno na praia, o ideal é não nadar contra a corrente. Quando você nada contra a corrente, você se cansa rapidamente, e rapidamente eu digo, é rápido mesmo. Em 1 minuto você está exausto, sem conseguir mais levantar o braço para pedir socorro nem falar nada. Aham. Então é muito rápido. Na piscina já é um pouco diferente.
Por exemplo, o afogamento da piscina atinge principalmente as crianças, né? E os mais idosos, a partir de 45, 50 anos, quando você pode ter um mal súbito dentro da água, né? Você pode ter uma dor precordial, você está nadando sozinho e tem um infarto dentro da água. Um infarto que não mataria fora d'água, mas dentro d'água Uhum. vai te matar se não tiver ninguém para te tirar da água. Já no Rio tem algumas outras peculiaridades. Então, cada ambiente tem uma particularidade, como você falou, né? Tem coisas incomuns, né? Mas tem coisas que a gente tem que ter treinamento, educação, né? Eu coloquei aí que você tinha me mandado, né? Cada, assim, 5 pontos importantes de cada ambiente. Tá no nosso stories, né? Que eu publiquei hoje cedo, até para fazer a chamada, né? Então tem praia, rio e uma série de outras coisas. Mas aí o Dr. Jomar, né? Que está aqui e fez uma pergunta até antes da live. Ele perguntou para a gente assim: existe diferença na abordagem do salvamento em água gelada e água quente, águas quentes, né? Se existe algum tipo de diferença do ponto de vista médico, né, no salvamento. Existe sim. Por exemplo, na questão do salvamento, se você está numa água confortável para você que está fazendo o salvamento, é mais fácil. Você vai fazer um salvamento numa água de 15 graus, 14 graus, você sempre corre o risco de também ter algum problema com relação à hipotermia e acabar morrendo junto do salvamento. Com relação ao atendimento médico, a gente sabe, né, que em água gelada o resfriamento corporal é muito mais rápido do que em água dita quente, que na realidade não é quente, é abaixo da temperatura corporal, mas é 23 graus, é super confortável, né? Uhum. Então, ambas as situações geram hipotermia, mas a água gelada gera uma hipotermia muito mais acentuada. E a hipotermia, é um fator de proteção de lesão neurológica. Então, no caso de haver uma parada cardiorrespiratória, no caso daquele afogamento, o processo de afogamento e até o final não ser interrompido no meio, e a respiração parar e o coração parar, esses casos de hipotermia, e aí a água gelada produz mais hipotermia, ele tem um tempo de resistência da célula neuronal maior do que se não houver a hipotermia tão acentuada. Né? Assim, só para dar uma ideia, se Uhum. você coloca 100 gramas de presunto em cima da bancada e esquece de um dia para outro, de um dia para outro está estragado. É. Né? Mas se você coloca dentro da geladeira, isso conserva 3, 4, 5 dias. Então, teoricamente, não para quem perguntou que é médico, mas para o resto do pessoal, assim, é uma questão de demanda de consumo de oxigênio. A hipotermia diminui o consumo, a necessidade de consumo de oxigênio e protege, né, a célula neuronal e outras células, mas a principal é o neurônio, é o cérebro. Né? Então, aqui a gente tem mais outra pergunta do professor Caldas, doutor Davi, que é o seguinte: tem diferença terapêutica entre afogamento de água doce e água salgada? Boa, Caldas. Obrigado pelo convite, hein, Caldas. É, tem diferença? Não. Né? A gente viu alguns trabalhos mostrando que não existe diferença terapêutica nem prognóstica nos dois tipos de água. O que existe, né, e aí é muito relevante, é eu saber quando eu estou atendendo um paciente que se afogou, se ele se afogou em água doce, eu tenho que investir mais em prevenção em água doce naquele local. Se ele se afogou na praia, eu tenho que investir mais em prevenção na praia. Mas em termos de tratamento e a possibilidade de morte, o tratamento e a possibilidade são exatamente iguais água doce ou água salgada. O doutor Serafim faz uma pergunta aqui, que é o seguinte: Serafim Borges, epilepsia e natação, até onde é possível? Serafim, obrigado, hein? Um prazer. Saudades suas, viu? A epilepsia, o que a gente recomenda, né?
para o paciente epiléptico e a natação é você ter 6 meses sem evidência de crise convulsiva, né? E ainda assim ter supervisão personal, né? Você tem uma pessoa. O que acontece com o afogamento é que a gente é muito importante isso. Eu acho que é uma mensagem assim. Ele é muito silencioso. Então, quem está não faz barulho. Então, uma criança se afoga, está no silêncio. Tá? Então, ele é muito silencioso, ele é muito rápido, tá? Ele acontece muito rapidamente e ele é muito crítico. Ou seja, uma pessoa está aqui, uma criança, 2, 3 anos, está rígida, maravilhosamente bem, ela caiu na piscina, em 2, 3 minutos ela está em parada cardiorrespiratória. Então, ele vai da rigidez, da completa normalidade, ao óbito em 2, 3 minutos. Então, com relação à epilepsia e à natação, a questão principal é essa, é que você possa ter uma supervisão muito, muito pessoal com essa pessoa, se ela tem até 6 meses sem crise convulsiva. Se for a partir de 1 ano, a crise, o tempo de sintomas o tempo livre de crise é importante e não necessita de uma supervisão tão grande, mas ainda assim tem que ter o professor o tempo todo olhando. Então, a gente recomenda nenhum esporte aquático, tá? Com menos de 1 ano com sintoma, entendeu? Então, tem que ter mais de 1 ano. Para a natação, que você tem um ambiente controlado, você consegue 6 meses, se você tiver uma boa supervisão pessoal de um professor ou de um pai, mas muito ligado, né? Muito Aham. ligado, porque às vezes parece que a pessoa parou e, na realidade, está tendo crise convulsiva. Aham. Aí tem uma outra pergunta aqui do Dr. Gilmar, que é o seguinte: o que muda, talvez, ele botou aqui do ponto de vista da água doce e água salgada, né? É do ponto de vista de medicina legal. Ele botou aqui, em caso de óbito e afogamento, ocorre em água doce ou salgada. É uma questão de investigação. E aí o professor Caldas coloca aqui: morre-se mais na piscina ou em outro ambiente no Brasil, né, em termos estatísticos? Aí eu queria emendar uma pergunta que é o seguinte: quais são os cuidados, né, diante daqueles folders lá que a gente colocou, mas falar mais especificamente desse ambiente de piscina, né, que a gente as pessoas têm piscina em casa, nos seus prédios e etc. E é sempre um complicador. E em relação às crianças, né? Criança e piscina, né? Aquela piscininha de criança é segura ou não é? Como é que é isso? Matheus, eu estou com 62 anos. Eu não vou lembrar de todas as perguntas agora, tudo junto, Claro, mas não, eu eu vou. vou te lembrando, eu vou te Vamos lembrando. na primeira. Vamos na primeira. A primeira, sobre anatomia patológica, a diferença no examinar da água doce e água salgada, ela praticamente não tem diferença, né? Se ela é num ambiente, por exemplo, num lago, você vai encontrar mais não é fungo, como é que é? Você tem os diátomos, que você sabe que foi afogamento em água doce de lago, rio ou represa. Em piscina e praia, praticamente não há diferença no exame anatomopatológico. Tá? A segunda pergunta era do Caldas, né? Do professor Caldas, assim, do ponto de vista epidemiológico, morre-se mais na piscina ou em Tá, outros ambientes? ótimo. Então, de 20 anos para cá, mudou o cenário completamente do que estava acontecendo. Morria-se muito em praia. Tá? De 15, 20 anos para cá, morre-se muito mais em rios, lagos e represas. Porque as praias, houve um aumento muito grande da educação das pessoas que estão na praia, dos surfistas, das pessoas que sabem ajudar, e principalmente da quantidade de guarda-vidas em todo o nosso litoral. Então, hoje em dia, 75% dos óbitos das pessoas que morrem no Brasil morrem em rios, lagos e represas. Depois vem praia com 15%, depois vem inundação
com em torno de 4, 5%. Tá? E depois vem os outros. Piscina é em torno de 2 a 3% dos casos. Só que em piscina, afogamento é a segunda causa de óbito na faixa de 1 a 4 anos de idade. E dessas, 50% só acontecem em piscinas e dentro de casa. Então, se a piscina tem 2 ou 3% só de importância nos óbitos, Aham. atinge uma faixa etária que é extremamente frágil, que é de 1 a 9 anos de idade. Né? Então, e as crianças, emendando na outra pergunta que você fez, as crianças, elas, elas se afogam na piscina tem três motivos principais. O primeiro ela não sabe nadar nada, né? E faltou supervisão de um adulto. Então, ela foi deixar a porta aberta, ela passou, caiu dentro da piscina, afundou, e em 2, 3 minutos ela está em parada cardiorrespiratória. Aham. Ou ela é uma criança que sabe nadar e está brincando na piscina e é presa pelo cabelo no ralo, no fundo ou na parede, ou ela é presa pela sucção do fundo ou da parede. E aí é uma criança que os pais olharam para ela e viram que a criança sabia nadar. Então, ela adquiriu confiança dos pais de ficar meio sozinha. Aham. E a sucção não perdoa. A sucção de cabelo, principalmente as meninas, né? E a sucção do corpo, qualquer um, adultos também. Então é normal você estar na piscina e brincar na sucção, ficar lá, né, botando a mão no fundo. E Aham. isso é prevenção. A prevenção para a sucção é ter 2 ralos ou 2 pontos de aspiração na tua piscina, né? Ou o ralo e o skimmer, ou o ralo e a parte de aspiração de limpeza, e ter tampas de aspiração anti-hair, anti-aspiração de cabelo. São tampas abauladas que evita do cabelo entrar. O que acontece na Aham. piscina normal é que a piscina tem um ralo que o cabelo entra, dá um nó por baixo e você não consegue soltar a criança a não ser arrancando o rabo, e às vezes não dá para arrancar, escalpelando ou rasgando o cabelo. Então, assim, é uma situação dramática, né? Nossa. E a gente tem histórias de pessoas que perderam parentes, né? Crianças, né? Que sabiam nadar, que ficavam tranquilas na piscina. Então, assim, isso é muito fatal, mas tem prevenção, e a prevenção é muito fácil, né? Aham. Claro que para prevenir as crianças de caírem na água inadvertidamente, é manter portas fechadas, cerca na piscina, como um todo, né? Essa cerca na piscina ela tem que ter um portão que abra para fora, para impedir que a criança, se ela subir num banquinho, que ela consiga Ela ir. abre, né? Tem que ter uma altura de 1,10 m, 1,20 m e ser transparente também, porque se por acaso alguma coisa acontecer, você tá olhando, você consegue visualizar por transparência. Então, é muito simples fazer isso. Tem cercas que são provisórias, você coloca, você tira, tem um buraquinho no chão, você coloca, tira, entendeu? Aham. Então, assim, é uma segurança, cara, que para você dar segurança para o seu maior tesouro é importantíssimo, né, cara? Claro. Perder uma criança, o trauma de perder um filho é uma ferida que não tem cicatriz, não fecha, não cicatriza, tá? Uhum. Então, assim, é fácil de evitar, né? Eu acho que piscina e dentro de casa, né? Só estendendo um pouquinho, dentro de casa você tem algumas medidas também. Não deixar nenhum vasilhame cheio d'água. Então, balde, máquina de lavar, tampa de cisterna, tampa de caixa d'água, banheiro, né, tampa de privada. Tudo isso, tudo que eu estou falando, já a gente tem reporte de afogamento de morte de criança. Cara. Tá? Porta do banheiro fechada, a porta do jardim sempre fechada. Então, assim, às vezes o que acontece eu estou dando banho, por exemplo, na minha criança de 1 ano na banheira, toca a campainha,
eu não quero tirar ela para não sentir frio, vou lá. Quando eu voltei, ela escorregou e ela não tem coordenação motora para refazer isso aí, né? Aham. Evitar vai pegar, precisa pegar sabão, toalha, atender a campainha, atender o celular, tira a criança, fica contigo, faz isso, depois volta para a água, tá? Entendi. Doutor Davi, a gente está cheio de perguntas aqui, eu vou fazendo na sequência, hein? Vamos lá. Devagarzinho a gente chega lá. Ó, primeira pergunta aqui é do professor Eduardo Nani. Ele bota aqui, na tentativa de retirar a via aérea de um afogado da água, né? Como abordá-lo sem ter nenhum material assim flutuante? Então, Tá, tá. vai lá. Vamos lá, então. Quando você. Primeira recomendação é tentar ajudar sem entrar na água. Essa é a primeira recomendação. Ou seja, é claro que eu estou com meu filho se afogando, essa recomendação não vai funcionar. Mas, assim, sempre que você puder tacar o material para a pessoa e não entrar na água, é melhor, porque você não se arrisca a se afogar junto. Resolveu que não tem jeito, eu quero entrar, eu vou entrar, porque é meu filho, é importante, ou eu tenho algum treinamento, né, eu me sinto capaz de tentar ajudar, é levar algum material. Sabe? Quando você chega perto da vítima sem material, ele vai agarrar você. Você é o flutuador. Né? E tem vários vídeos mostrando pessoas morrendo dessa forma. Tá? Aham. Então, assim, a gente não recomenda tentar fazer isso aí. Precisa ter muito treinamento e muito preparo físico para poder atuar sem equipamento e sem flutuador nenhum. A Aquela gente questão heróica não dá, né? Aquela coisa heróica é só no filme mesmo. e olha, tem histórias assim, tem tido, esse ano teve várias histórias dramáticas assim. Militar entra para salvar a pessoa, ele morreu e a pessoa ficou viva. Pai entra e salva o filho, mas ele morreu. E tio, não sei. Então, assim, é comum. Só que Aham. você gasta energia gigante para poder flutuar, né? E flutuar a pessoa. Então, Entendi. para atirar a via aérea, é fundamental, se for possível. Então, assim, a gente sempre tem essa máxima de que, primeiro, a segurança do socorrista. Então, se você tem segurança, você entra na cena. Se você não tem segurança, você nem entra na cena. Você chama o 93 e aguarda o socorro, o socorro chegar. Essa é a forma de fazer. Claro que na hora de colocar a via aérea para fora d'água, se você está num local raso, você pode ficar em pé e aí colocar a sua mão por baixo do tronco da vítima, agarrar o braço, e aí quando você fica nessa posição, o tronco fica aqui e a cabeça faz assim, ela mesmo abre a via aérea. E aí Aham. você pode fazer até 10 ventilações dentro da água. Por que é importante fazer a ventilação dentro da água? E só pode ser feito por alguém que tenha treinamento. Porque na parada do afogamento, na parada cardiorrespiratória do afogamento, ela tem origem respiratória, diferente do infarto que tem origem cardíaca. A parada de origem respiratória, a respiração para primeiro, e aí de 30 a 1 minuto e meio, o coração para. Então, às vezes, quando você vai abordar o afogado dentro d'água, ele está em parada respiratória, e o coração Uhum. ainda está. Se você consegue fazer a ventilação dentro da água, você tira esse camarada com o coração e a respiração funcionando, que é É, um outro diagnóstico. e isso é a pergunta do professor Caldas, e aí eu queria que você falasse um pouco isso. O BLS do afogamento prioriza também a massagem em detrimento à ventilação? A Diva também faz a mesma pergunta, se prioriza a massagem em detrimento à ventilação. Então, quando você tem basicamente, né, dois tipos de parada cardiorrespiratória. A respiratória, que parou a respiração, e aí o oxigênio vai caindo, 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 até que o coração para.
ou você tem a parada de origem cardíaca, onde o coração para e a quantidade de oxigênio no organismo está normal. Nessa parada de origem cardíaca, onde o oxigênio está normal na hora que para, você pode fazer só a compressão, porque você está bombeando o sangue com oxigênio. No caso da respiratória, o coração parou porque já não havia oxigênio na circulação. Então, se você fizer só compressão, você não está dando a maior chance para esse afogado, para esse tipo de parada, né? Porque você está bombeando um sangue pobre em oxigênio. A causa da parada foi a hipóxia, a falta de oxigênio. Aham. Então, a gente prioriza a ventilação nesses casos. E não é só no afogamento, é afogamento, trauma, hipotermia, intoxicação exógena, crianças, principalmente, têm parada de origem respiratória. Todos esses casos, é como se você ligar um carro sem combustível. Você fica assim, o problema do carro estar parado é que não tem gasolina. Se você tentar ligar o carro, ele não vai ligar enquanto você não coloca gasolina. A gasolina é o oxigênio dessa parada aí. Entendi, entendi. E o doutor Alain pergunta, Alan Castro, né? Pergunta em relação à temperatura da água e rabdomiólise. Se tem alguma coisa disso a ver com afogamento. Não creio, não existe muitos trabalhos sobre a rabdomiólise em hipotermia, né? Não é muito comum, porque a demanda, o consumo de oxigênio muscular é muito baixo, né? O que tem é a rabdomiólise secundária à hipóxia, ou seja, houve uma parada cardiorrespiratória e essas células, de uma forma geral, estão morrendo, né? E isso gera rabdomiólise. E é comum a gente ver isso pós-parada, nos casos, aqueles casos críticos, onde houve parada cardiorrespiratória. Uma coisa que eu estava pensando, e aqui a gente começa um período de verão, né? Tem muita enchente na cidade, né? E aí, quais são, né, as recomendações, né, diante dessas questões da enchente, né? Que a gente sempre fala de piscina, mar, rio, mas eu achei super interessante a abordagem da enchente, né? Porque é uma coisa que agora no verão acontece muito, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tá. Então, as inundações, primeiro avisar todo mundo que está ouvindo que a inundação, nós temos um vídeo em desenho animado para criança, de 5 minutos, também falando sobre inundações no nosso site e nos nossos canais de YouTube também. Então, é muito legal passar para a criança e discutir. A inundação é o processo mais complexo que a gente tem dentro do afogamento, porque ela tem medidas, claro, como todas, né? Situações têm medidas antes, durante e depois, né? Mas as medidas antes tem várias, né? Primeiro, o reflorestamento é importante, a área de absorção do terreno, não cimentar tudo, não construir em área crítica, em área onde é crítica de desabamento, né? O lixo tem que ficar em cima da cesta, não deve ficar na rua, porque aquele lixo que está na rua ele é lavado pela enxurrada ou pela chuva, e ele vai entupir o bueiro e aquilo ali vai encher. Então é muito importante isso. A outra coisa é, se você mora num local que tem enchente ou que tem inundações, você tem que estar sempre pensando, preparado para como vai responder a essa inundação. Então, assim, tá com o teu material pronto, o essencial, dinheiro, carteira, documento, remédio. O que é importante para você pegar e retirar e sair do local? E olhar para a situação e saber assim, tá chovendo, tá? Eu vou ouvir o repórter da Defesa Civil, porque ele vai me dizer se já está chegando a um momento crítico de eu sair dessa região e ir para outro lugar mais alto. E aí, todas essas medidas estão descritas no vídeo e no nosso site. Depois tem assim: eu estou no meio da rua e fui pego numa enchente, né, numa inundação. Primeiro, entender que tem várias pegadinhas. Tem assim, você está vendo a água passando, você não está vendo buraco nenhum, né?
você tem boca de leão, tem locais onde há uma aspiração muito forte. Às vezes tem um fio de eletricidade partido e a pessoa não se dá conta de que aquela área está eletrificada e que ela pode pegar, ela pode ser eletrocutada ali. Isso é um perigo também. A gente vê muito assim, pessoas de bicicleta, pessoas de moto passando e de repente caiu dentro Aham. de um bueiro que estava aberto. Ele vai enchendo e acaba expulsando a tampa, né? Isso é um perigo também. A gente olha normalmente, por exemplo, uma situação muito clássica, que é eu estou de carro e eu fui pego na enchente, né? Aham. Então, eu estou de carro. Eu estou vendo, observando o carro da frente, ele está passando com a água na metade da roda. Então, está tranquilo para eu passar também. Né? Dependendo, claro, pensando, né? Existem carros maiores e carros menores. Claro. Né? Dá para eu passar. Eu vou passar acelerando tudo? Não, eu vou passar em primeira ou em segunda, numa velocidade tranquila, sabe? Sem gerar muita onda, mas dando uma aceleração contínua. Tá? Sempre esperando o outro passar na frente antes de você passar. Tá? Se a água está atingindo acima da metade da roda, já existe um risco. Porque você está olhando ali, você pode passar num local onde o carro pode começar a ter uma certa flutuação. Né? Se você for pego numa situação onde a água já está de uma tal forma que você não consegue sair, você pode sair e ir para cima do carro também e aí pedir ajuda, né? E não abandonar o carro imediatamente, porque você pode ser arrastado junto, e ali tem detritos, tem várias coisas que podem provocar trauma. Né? Aham. Importante usar celular, não usar, por exemplo, se está dentro de casa, não usar vela, não desligar a parte elétrica para não dar curto, olhar, porque se você começar a ouvir barulho dentro de casa, aquilo ali pode desabar, né? Entendi. A inundação é mais complexa, é a situação mais complexa do afogamento. Ah, imagino. E aqui o pessoal tá perguntando, a doutora Nájila, né, que sempre está aqui com a gente, ela está perguntando para você deixar o endereço, né, da Sobrac, e eu queria que você falasse um pouco desse projeto, né, que você faz sempre muita campanha aí pelo LinkedIn e tudo mais, faz os cartazes, eu sempre acompanho. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A Sobrasa tem 25 anos já, né, de fundação. Ela é um grupo que reúne diversos voluntários, nós todos somos voluntários, ninguém percebe remuneração por isso. Nós estamos trabalhando há 25 anos. Nós temos, tenho orgulho de dizer que nós temos um grupo gigante de voluntários, e pessoas especialistas do Brasil todo, militares, civis, dentro da natação, do surf, dos esportes aquáticos, da CBDA, é um mundo que a gente conseguiu agregar pessoas. E quando você consegue juntar as pessoas, você produz muito. Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos a maior quantidade de material científico, de programas de prevenção e de recomendações no mundo inteiro. Não existe nenhuma sociedade que tem tanto conteúdo quanto a Sobrasa. E a Sobrasa pode ser acessada em sobrasa.org. Nós temos um site e nós estamos em todas as mídias, como o Matheus falou. Nós estamos no LinkedIn, temos podcast, temos YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Né? Então, assim, nós estamos por quê? Por que nós estamos tão preocupados com as mídias sociais? Porque nosso lema é prevenir é salvar. Então, toda vez que você está prevenindo, e para prevenção, é muito importante você ter educação, então, prevenir é salvar. Quando você previne, você está salvando alguém. E ele vem com uma outra frase que é educar para não afogar. Essa é a base principal da nossa ação. Se a gente pode educar as pessoas, a gente tem uma redução de afogamento. Muitos falam, mas não tem lei, tem projeto de lei? Tem vários que a gente está tocando aí há muitos anos, alguns a gente já conseguiu, outros não, mas eu acho que o principal é educar. No momento em que eu educo um pai,
uma mãe, um professor de natação, um surfista, alguém, as pessoas que gostam de ir à praia, e eu consigo educá-lo um pouco sobre os riscos, sobre a competência aquática, sobre os limites individuais, essa pessoa se torna um multiplicador da nossa informação. E é isso que nós temos no site. Gibis para criança, vídeos em desenho animado, programa Piscina Mais Segura, programa Kim na Escola, programa Mergulho Mais Seguro, programa Surf Salva, cursos de emergências aquáticas, básico, avançado. Então, assim, esse grupo todo trabalhando em equipe, nós conseguimos uma produção gigante. Isso sem falar da produção científica, né? Nós somos responsáveis pela a definição mundial de afogamento, classificação de afogamento, cadeia de sobrevivência, linha do tempo, tabela de risco. Então, assim, nós estamos fechando agora, que deve ser publicado agora numa revista importante internacional, o dicionário de afogamento, para que o mundo inteiro possa falar uma mesma linguagem e que a gente possa coletar os casos de afogamento de uma mesma forma, falando a mesma linguagem. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser um dos líderes desse grupo de voluntários excepcionais que diariamente estão trabalhando. Não, e a gente também tem muito orgulho de estar aqui, né? Tendo essa aula, pô. Queria já falar que, infelizmente, a gente está chegando ao fim da live, né? A gente sempre programa para 40 minutos. A gente já está aí com quase 45. Queria já agradecer. Tem um monte de pergunta aqui, doutor Davi, um monte, né? Falando sobre mergulho, falando sobre afogamento em espelho d'água e etc. E aí eu queria que você deixasse a mensagem final, né, aqui para o pessoal, né? Queria saber o que você quer falar, o que são os pontos chaves aí para a gente sair daqui hoje mais atento, né? E obviamente quem quiser acessar ou ter profundidade, você já deixou toda os caminhos aí, né, para estudar, para ler, etc. Eu acho que assim, o canal mais fácil hoje em dia de comunicar com a gente é através do Telegram. Nós temos um grupo já com 600 e poucas pessoas no Telegram. Você entra lá e posta a sua pergunta. Ah, eu não estou achando esse material tal. Eu queria um link, eu queria um material, eu queria um vídeo, eu queria. Você tem alguma coisa sobre? E diariamente a gente acessa e coloca lá a informação. Então, aquele é um grupo que não tem limite, é só você entrar no Telegram, procurar Sobrasa, e aí entrar no grupo e postar sua dúvida, postar sua necessidade. Acho que a mensagem mais importante, não só no afogamento, como qualquer trauma, é a prevenção, né? E para prevenir, é preciso você pensar um pouco à frente. A gente tem que parar de reagir e começar a prevenir, né? A gente está sempre em modos reação, né? A pessoa faz alguma coisa e a gente reage. Quando você reage no afogamento, você já está muito atrasado, né? No afogamento, por exemplo, as pessoas me perguntam: ah, mas é legal botar um alarme na piscina se a criança cair? Olha, se a criança caiu, o afogamento já começou. Então, você pode ter. Se você não tiver nada, nenhuma aspiração de água, você tem um trauma psicológico importante para essa criança. Isso pode mudar a vida da criança para o resto da vida. Tá? Então, assim, prevenção é a palavra-chave. Para prevenir, eu preciso enxergar o que é que eu tenho de risco, qual é o meu limite, ou seja, qual a minha competência aquática. Eu tenho condições de entrar nessa represa? Eu tenho condições de entrar nesse mar? Por exemplo, eu sou um frequentador da praia de Copacabana, né? Ou de Caraí, por exemplo. Né? Eu sou um frequentador da praia de Caraí. Eu frequento lá, nunca tive problema. Sim, mas hoje está em ressaca. Hoje está diferente. Né? Hoje a água está 14 graus. Então, assim, entender que a gente pode estar acostumado a uma determinada ação e a ação ser um pouco diferente num determinado momento. Então, eu tenho que enxergar os riscos para, então, planejar e entender a prevenção. E esse, sem dúvida, é o melhor caminho, né? Prevenir. Né? Eu queria te agradecer imensamente, acho que em nome de todo mundo aqui, está todo mundo mandando várias mensagens,
dizer que a gente fecha o ano com chave de ouro. Hoje vai ser a nossa última live, né? A gente que passou a pandemia inteira falando sobre vários assuntos e foi fundamental. Acho que esse assunto a gente, como você sempre fala, né? É muito importante e prevenir é o que a gente quer, né? Que a gente acredita também, que fazer exercício também é prevenção de doença, né? É o que a gente acredita. Então, queria te agradecer muito em nome da Fit Center, né? O professor Caldas aqui também está mandando efusivos abraços, né? E a gente se encontra por aí, vamos trocar mais ideia. Tchau, bom domingo. Obrigado. Vamos fazer, Matheus, a foto clássica. 5 medidas, pare o afogamento. Use 5 medidas apenas e você para o afogamento. Deixa eu printar a tela aqui. Clica aí. Aê, excelente. Obrigado, Muito obrigado, obrigado. Caldas, Tá Serafim. aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. A gente vai Obrigadão. se falando, Tchau, hein? tchau. Vamos sim. Fica disponível. Fala. Diga. Não, diga, por favor. Eu vou falar que essa live vai ficar disponível lá no nosso Instagram, né? Para quem quiser rever, porque vale muito a pena. Vai estar gravada lá direitinho. Perfeito. Beleza? Valeu, abração, viu? Outro.